Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se, então, de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó, prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito, que a sua mão direita lhe dá vitória. Contemple agora o Beemote, que eu criei junto com você, que come capim como boi. A força dele está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo. Mesmo que o Jordão se levante até a sua boca, será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Jó capítulo 40, Deus continua se revelando a Jó, e agora Deus fala diretamente com ele, e neste capítulo de maneira específica, Deus mostra a indignidade do coração de Jó. Jó é indigno. O ser humano, ele não tem virtude para se aproximar de Deus por seus próprios méritos. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jó, ele era um homem certamente justo, ele era um homem reto, mas a justiça dele em alguns momentos se tornou em vaidade, em sensação de que ele não merecia passar pelo que ele estava passando. A justiça que ele tinha e que Deus reconhecia se tornou em alguns momentos em justiça própria, em começar a achar que ele tinha mérito suficiente para questionar Deus, para discutir com Deus. E no capítulo 40, o Senhor fala com Jó, no versículo 2: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Deus está dizendo: Jó, você é homem, está querendo discutir com o Deus Todo-Poderoso? E aqui, irmãos, no versículo de número 3, Jó interrompe Deus, uma situação bem diferente, que poucas vezes aparece na Bíblia. Enquanto Deus está falando, no versículo 3, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. E sabe qual foi a palavra? A primeira palavra que Jó fala quando ele ouve Deus, quando ele vê claramente Deus ali perto dele, Jó diz o que todo homem deveria dizer. Ele diz: eu sou indigno. Irmãos, assim, quando Deus exorta Jó e diz que Jó estava criticando o próprio Deus,
Jó responde: eu sou indigno. E mais, ele diz: eu não falarei a partir de agora, eu não quero falar mais nada. No versículo de número 5, Jó diz: uma vez falei, não direi mais nada. E parece que ele reconhece que ele falou demais mesmo. Ele diz, aliás, 2 vezes, mas eu não vou prosseguir. Irmãos, o que nós vemos aqui? Nós podemos estar passando por momentos muito difíceis, questionando Deus, questionando a vida, questionando as pessoas, mas não olhando a nossa fraqueza, o nosso próprio erro, as nossas próprias demandas, as nossas próprias falhas. E sabe o que parece, irmãos, que esse capítulo deixa muito claro? Quanto mais perto de Deus, mais nós vamos enxergar a nossa própria indignidade. O Senhor Jesus fala que muitas pessoas tentam tirar cisco dos olhos dos outros, eles conseguem ver impureza nos outros, mas não enxergam as traves que estão sobre os seus próprios olhos. Às vezes nós estamos criticando a tudo e a todos, mas não estamos enxergando a nós mesmos, e às vezes para a gente poder até mesmo esconder os nossos erros, nós culpamos os outros, nós culpamos a Deus, e é isso que fica claro quando Jó está diante da face do Senhor. Irmãos, todos os homens de Deus na Bíblia que estiveram diante da glória dele, tiveram essa sensação de indignidade. Nós somos indignos, nós não merecemos viver, nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos o perdão de Deus. Tudo o que nós temos é pela graça, é pelo amor que Deus tem. Deus nos ama, e tudo que nós temos e somos é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Inclusive todas as coisas foram criadas, você só existe, foi criado, e tudo que você tem alegria de desfrutar só existe porque Jesus morreu na cruz do Calvário, porque Ele morreu antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado. A Bíblia diz que Jesus se entregou por nós. Então, quanto mais perto de Deus, mesmo que a gente esteja sofrendo e sem resposta a muitas das nossas indagações ou orações, nós vamos enxergar que nós não somos nada para questionar Deus. Nós podemos perguntar a Deus, nós podemos e devemos muitas vezes questionar o Senhor, mas com o coração humilde, com o coração quebrantado, dispostos a ser por Ele corrigidos, ensinados, dispostos a ser por Ele tratados. Então Deus responde a Jó, à medida que Jó diz: eu sou indigno, eu não falarei mais. Essa deveria ser a nossa atitude diante da glória de Deus, reconhecer as nossas faltas e se calar mais, e se humilhar mais, como Isaías no capítulo 6, o profeta Isaías, ele vê o Senhor, ele diz que ele, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, e ele ouviu os serafins proclamando a santidade de Deus, a glória de Deus, Isaías deu um grito e disse: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Isaías viu a sua impureza. Irmãos, a nossa vida é transformada de uma maneira muito poderosa quando nós enxergamos em nós aquilo que a gente só está enxergando nos outros. Quando a gente enxerga corrupção, vaidade, maledicência, fofoca, engano, quando a gente enxerga estas coisas que facilmente às vezes a gente vê fora da gente, quando a gente começa a enxergar estas raízes dentro do nosso próprio coração, ciúme, quantas vezes inveja, quantas vezes ambição, cobiça, avareza. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque é Ele, é a luz de Deus, é a luz da palavra de Deus que vai mostrando o nosso coração. E Deus não mostra para nos abater, Deus mostra para nos quebrantar e nos restaurar, e nos dar um coração mais santo, mais humilde, mais sábio diante da realidade da vida. E amado, qual é a resposta de Deus para Jó? Bem direta, a partir de quando Jó reconhece a sua indignidade. Primeiro, Deus pergunta para Jó se Jó poderia anular a justiça de Deus. Versículo 8: será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar?
Às vezes nós estamos condenando outros ou condenando a Deus para justificar a dureza do nosso coração, a nossa impiedade, os nossos pecados. Então Deus diz: Jó, você pode anular a minha justiça? E Jó está calado. Segunda coisa que Deus fala para Jó. Jó pergunta também no versículo 9: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? O que Deus está dizendo é o seguinte: Jó, já que você está se achando mais justo do que eu, mais sábio do que eu, você faria as coisas diferentes, Deus está dizendo: você está querendo se comparar com o meu poder, com o meu braço, com a minha voz? Irmãos, o que Deus está dizendo mais ou menos para Jó é o seguinte: você está querendo se colocar no meu lugar? Quantas vezes nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus? Às vezes nós queremos ser Espírito Santo na vida das pessoas, corrigindo o tempo todo, observando o tempo todo, julgando o tempo todo. Nós temos que pedir ao Senhor muita graça, discernimento, para a gente não tomar uma posição como esta. Então Deus está falando para Jó: Jó, quem é você para se comparar com o meu braço, com o meu poder, com a minha voz? Você consegue trovejar? Você consegue mover a criação apenas com a sua palavra? Irmãos, quem somos nós diante da glória e da grandeza do Senhor? E em terceiro e último lugar, Deus faz mais uma pergunta. Versículo de número 11, olhe na sua Bíblia, Jó 40, versículo 11: derrame as torrentes na sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e os humilhe, esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Você sabe o que o Senhor está falando aqui para Jó? Deus está dizendo o seguinte: você pode trazer justiça sobre o mundo? Você pode resolver os problemas do mundo? Você pode então agora julgar, castigar, punir os ímpios? Você tem força para isso? Irmãos, mais ou menos o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: você quer ficar no meu lugar durante um dia, no lugar de Deus? Às vezes nós julgamos os governantes, e realmente os governantes cometem erros gravíssimos, mas irmãos, não é fácil você ter que tomar uma decisão por uma cidade, por uma nação, por um estado. E quanto mais nós, quem somos nós para tentar nos colocar no lugar de Deus, achando que Deus deveria fazer as coisas do jeito que a gente quer e pensa, no tempo que a gente gostaria? Irmãos, nós precisamos ser mais quebrantados diante do Senhor, buscar mais, depender mais e ser mais humildes diante do Senhor. Por que Deus falou tudo isso para Jó? Para mostrar para ele a grandeza de Deus, a fragilidade humana e o poder soberano que muitas vezes nós não vamos entender, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele está agindo, Ele está vendo todas as coisas que acontecem sobre a terra. O Senhor não é indiferente. Nós não podemos deixar que o mal que existe no mundo e o sofrimento que nós passamos, as nossas dores, nos façam questionar a justiça, a grandeza, o poder, a soberania, o amor que Deus tem por todos nós. Ele ama a todos, mas Ele se alegra com a nossa obediência. E para concluir, irmãos, para Deus continuar mostrando para Jó a grandeza dele, a fragilidade humana, os mistérios da criação, Deus vai falar de dois animais de maneira específica. E agora no capítulo 40, Deus fala sobre o Beemote, um nome que não é muito conhecido da maioria, mas algumas Bíblias traduzem como hipopótamo. E Deus aqui, Ele usa este animal tão exótico, tão diferente, para mostrar para Jó o seguinte: eu sou Deus que crio todas as coisas e fiz o hipopótamo de uma maneira tão estranha, um animal forte, um animal que se esconde e que não tem medo de nada, que ataca o homem. Inclusive até hoje é um dos animais que mais mata no continente africano. E Deus vai falar aí desse hipopótamo, porque por causa da força dele, das particularidades do hipopótamo, Deus vai descrever, mostrando que Ele fez cada detalhe deste animal, como de todo o universo. Deus fez cada detalhe.
E apesar do hipopótamo ter toda essa beleza da criação de Deus, ele é um animal feroz, que ameaça. Ou seja, ao mesmo tempo, Deus está mostrando para Jó e para nós, que ao mesmo tempo a criação ela é bela, ela é maravilhosa, admirável, mas ela também é cheia de perigos, de ameaças ao ser humano, porque o pecado trouxe o desequilíbrio a toda a criação, e só na volta do Senhor Jesus, que o reino de Deus será estabelecido com toda a perfeição absoluta, onde nós não teremos mais morte, lágrimas, doenças, tristezas, no reino eterno, na volta do Senhor Jesus. O que o Senhor está dizendo para Jó é: Jó, enquanto você estiver na terra, a criação tem a sua grandeza, a sua beleza, mas também tem os seus perigos, e ao invés de você ficar apavorado ou indignado, você deveria adorar o Criador, depender do Senhor, glorificar a Deus, e estar todos os dias se preparando para o dia da volta do Senhor, onde todas as coisas serão restauradas. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra nos ensina, nos exorta, a Tua palavra nos desperta, e nós oramos nessa manhã para que essa palavra desperte o nosso coração, para Te adorar ainda mais, para nos quebrantar ainda mais. Mostra cada dia, Pai, a nossa indignidade. Mostra cada dia, Deus, aquilo que falta em nós, aquilo que em nós precisa ser restaurado, transformado, purificado pelo sangue de Jesus, pelo toque da Tua graça. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos exorta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.